Fala, torcedores! Estamos aqui apresentando a tabela de classificação do Brasileirão Série A 2025. Com o fechamento da segunda rodada, a gente vai trazer aqui os resultados e vamos trazer também a classificação atualizada, né? E os jogos da terceira rodada que inicia já a partir do sábado. A gente vai trazer um apanhado aí do fechamento da segunda rodada e também a tabela de classificação e os próximos jogos, confrontos da terceira rodada do Brasileirão Série A. Então vamos lá, já verificando aqui como ficou o fechamento da segunda rodada. Então você acompanha tudo aqui. Você que não é inscrito no canal, já vai deixando aí sua inscrição para o crescimento do canal. Deixa seu like e na sequência tem mais futebol. A gente tem aí hoje começando a Libertadores da América, tem um jogo do Botafogo e Carabobo. A gente vai acompanhar esse jogo, como que vai ser. Libertadores começa hoje e encerra na quinta-feira com o jogo do São Paulo. Então, é isso aí, pessoal. Vai deixando aí sua inscrição e vamos dar uma passada aí nos jogos aí do Brasileirão, giro da segunda rodada. Já vai deixando aqui seu comentário. Qual o seu time no Brasileirão Série A? Então vamos lá aos resultados dos jogos. Corinthians venceu o Vasco da Gama por 3-0. Mirassol e Fortaleza empatou em 1-1. O Ceará venceu o Grêmio por 2-0. Internacional venceu o Cruzeiro por 3-0. Botafogo venceu o Juventude por 2-0. Flamengo venceu o Vitória por 2-1. Atlético Mineiro e São Paulo empataram em 0-0. Palmeiras venceu Palmeiras venceu o Sport Recife por 2-1. Fluminense venceu o Bragantino por 2-1. E fechando a rodada, Santos e Bahia empatou em 2-2. Aí já vai comentando aí se seu time ganhou, perdeu, como ficou aí o seu time no Brasileirão. Então esse foi o fechamento da segunda rodada. Então vamos aí agora ver como ficou a classificação após o encerramento da segunda rodada. Logo depois a gente traz aí os próximos confrontos aí, que é da terceira rodada. Então vamos lá para a classificação. Bom, a classificação após o encerramento da segunda rodada ficou assim. Primeiro colocado, Internacional, 4 pontos. Segundo colocado, Corinthians, 4 pontos também. Terceiro colocado, Ceará, 4 pontos. Quarto colocado, Fortaleza, 4 pontos. Quinto colocado, Botafogo, 4 pontos. Sexto colocado, Flamengo, 4 pontos. Sétimo colocado, Palmeiras, 4 pontos. Oitavo colocado, Juventude, 3 pontos. Nono colocado, Fluminense, 3 pontos. Décimo colocado, Grêmio, 3 pontos. 11º colocado, Vasco da Gama, 3 pontos. 12º colocado, Cruzeiro, 3 pontos. 13º colocado, Bahia, 2 pontos. 14º colocado, São Paulo, 2 pontos. 15º colocado, Bragantino, 1 ponto. 16º colocado, Santos, 1 ponto. 17º colocado, aí já a zona de rebaixamento, né? Apesar de que o Brasileirão está no início, né? Mas vamos lá, zona de rebaixamento. 17º colocado, Mirassol. 18º colocado, Sport Recife. 19º colocado, Atlético Mineiro. Olha só onde está o Atlético Mineiro. E 20º colocado, o Vitória, que foi o único time que ainda não pontuou. 20º colocado, Vitória, 0 pontos. Então essa é a classificação do Brasileirão após o encerramento da segunda rodada. Então já vai comentando aí qual o seu time no Brasileirão Série A. Comenta, deixa aí sua opinião.
E agora vamos para os próximos jogos, né? Que é os confrontos aí da terceira rodada que tem início no sábado, né? Vamos lá. Quais os próximos jogos e horário desses jogos aí do Brasileirão? Vamos lá. Pronto, então os próximos jogos aí da terceira rodada, a gente tem aí no sábado, às 16 horas, tem Bragantino e Botafogo. Sábado às 16 horas. Também às 16 horas tem Juventude e Ceará. Aí no sábado às 18h30 tem Palmeiras e Corinthians. No sábado às 21 horas tem Vasco e Sport Recife. Aí agora vamos para os jogos já do domingo. Domingo às 16 horas tem Bahia e Mirassol. Bahia e Mirassol, domingo às 16 horas. No domingo, às 17h30, tem São Paulo e Cruzeiro. Também às 17h30 no domingo tem Grêmio e Flamengo. Grande jogo aí também. No domingo, 19h30, tem Fluminense e Santos. Jogão também. No domingo, às 20 horas, tem Fortaleza e Internacional. Esse jogo do Fortaleza e Internacional, acredito que será o jogo da TV aberta, né, da Record. Ainda no domingo, fechando aí a terceira rodada, às 20h30, tem Atlético Mineiro e Vitória. Então, esses aí são os jogos aí da terceira rodada, né? A gente já passou aqui já colocamos aqui a tabela de classificação, um giro com o fechamento aí da segunda rodada, né? Que todos os resultados aí da segunda rodada. Então, é isso. Esse aqui, assim ficou aí a tabela de classificação também, que a gente já passou. Você que não viu pode voltar no vídeo depois e ver como ficou a classificação do Brasileirão. Então você vê que são jogos bem difíceis, né? São confrontos bem difíceis. Tá sendo brigado ponto a ponto ali, né? Cada jogo, né? Então uma briga ali, já esse início de campeonato de Brasileirão está mais acirrado, né? Os times sabem da importância de pontuar no início. Tivemos o jogo ali de Palmeiras, Sport Recife e Palmeiras, que foi um jogo muito brigado, apesar do Palmeiras ter vencido o jogo. O Sport jogou muito futebol, então o Sport questionou bastante de ter sido prejudicado naquele pênalti, né? Que repercutiu bastante. Então, se não a vitória, mas pelo menos o empate, o Sport Recife merecia, né? Porque foi um jogo que o Sport jogou bem, primeiro e segundo tempo, porém ainda teve um lance polêmico do juiz que deu um pênalti que cabe mesmo reclamar. E aí são grandes confrontos, né? Times que perdeu ponto no início, venceu no segundo, como o Flamengo, né? Flamengo perdeu ponto no início, no segundo jogo já venceu. Teve Corinthians também, que perdeu ponto no início, venceu aí o Vasco. Santos teve a chance de conseguir a vitória, uma virada histórica lá no jogo com o Bahia. Porém, acabou cedendo o empate, né, no final. Foi um jogo assim espetacular também. Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo precisava ganhar o jogo, não conseguiu ganhar o jogo. E Atlético Mineiro também precisava ganhar. O Atlético Mineiro que vem de derrota no primeira rodada, e São Paulo veio de um empate, acabou ficando com um ponto só aí, né, que não foi tão bom. Fluminense, que teve a estreia do técnico Renato Gaúcho. O Fluminense conseguiu aí a vitória no final, bem apertada mesmo, essa vitória aí do Fluminense. Mas valeu aí os 3 pontos, valeu aí o
o Renato Gaúcho ter estreado com vitória, que já dá uma moral aí para ele tentar, né? Botafogo, que iniciou com empate também na rodada, conseguiu vencer esse segundo jogo aí também, importantíssimo. Já falamos de Flamengo, né? Internacional também, né? Conseguiu aí. Mirassol, que estreou mal no Brasileirão, na segunda rodada conseguiu aí arrancar um empate. Qualquer ponto é válido, né? Fortaleza venceu a primeira, empatou a segunda. Então aí esse aí foram os confrontos, os jogos aí do Brasileirão. E hoje logo mais à noite tem aí, a gente vai fazer a live aí do Botafogo e Carabobo, né? Então, Libertadores da América. Então é importante aí acompanhar esse jogo aí, porque o Botafogo precisa vencer, né? Visto que perdeu o primeiro jogo da fase de grupo da Libertadores e vai precisar pontuar aí nesse grupo, né? Porque se não pontuar, perder para Carabobo, então fica complicado, né? Aí será a segunda derrota. E aí na sequência aí da fase de grupo da Libertadores já complica, né? Se perder 2 jogos é complicado. Então o Botafogo tem essa missão aí de ter que vencer hoje, joga em casa. Se não vence, complica, porque 2 derrotas é complicado. Então é isso. Mais tarde tem aí Libertadores. Amanhã tem aí o sorteio da, dos grupos aí dos confrontos da Copa do Brasil, né? E a gente vai também acompanhar, né? Esses confrontos aí são... a Copa do Brasil é bem interessante, né? Porque vem aqueles times de várias regiões aí do país. Acaba sempre indo para a final os clubes da Série A, né? Mas sempre tem surpresa aí na Copa do Brasil, né? E a gente vai acompanhar também, vai estar trazendo essa movimentação aí da Copa do Brasil, que terá o sorteio amanhã na live de logo mais à tarde. A gente traz aí os horários, né, desse sorteio, que será amanhã, da Copa do Brasil. Então, assim, você que não é inscrito no canal, vai deixando aqui sua inscrição para o crescimento do canal, certo? O amigo comenta aqui, o Vitor Paredes comenta: a Copa Libertadores, discussão de Fluminense e Vélez. Caramba, foi longe aí, né? O Fluminense, esse ano o Fluminense não está na Libertadores, né? O Fluminense esse ano está na Sul-Americana, né? Então, assim, legal, né? Uma lembrança aí de Fluminense e Vélez Sarsfield. É isso aí. Esse é o time aí, o Vitor comenta aí. Esse é seu time, o Vélez. A Libertadores é muito bacana, muito legal. Nós vamos ser o segundo jogo aí da... Fluminense está na Sul-Americana, né? Fluminense está na Sul-Americana. Tem muitos times bons aí do Brasil e outros times também que estão na Sul-Americana, né? Então, tanto Libertadores como Sul-Americanas está bem competitivo esse ano. A gente coloca ali amistoso, não entendo aqui, mas amizade eterna, legal. Entre Vélez e Fluminense, bacana, legal. É legal que tem essa torcida aí de times, né? Bacana. O amigo comenta aqui: América ou Corinthians? América ou Corinthians? O América, né? América. América. Agora, América de onde? América. Comenta aí, América de onde? O Vélez e Fluminense. Bacana, bem lembrado aí, bem colocado aí. Então é assim, Libertadores da América hoje movimenta, a gente tem também a Sul-Americana, que a gente vai trazer aí depois um apanhado desses jogos, né? Ele comenta ali: o Corinthians é meio imprevisível, verdade. É verdade. O Corinthians vai e vence
o Vasco de 3-0, aí depois vai lá jogar com o Huracan e acaba perdendo o jogo em casa. Então, é bem previsível mesmo. Mas qual o seu time aí no Brasileirão? Ou qual o seu time? O amigo comentou aí que o Corinthians é imprevisível. E eu torço pro São Paulo, né? Mas aqui a gente tá para discutir futebol. É, não tem problema aí, cada um vai zoando com o outro, mas sempre de maneira tranquila. E a gente vai zoando aí. O Corinthians perdeu pro Huracan, a gente vai zoando. Eu sou Corinthians, poxa, cara, você é corintiano, a gente falando aqui que do América, né? Mas é isso, faz parte. Futebol é isso. Mas digo que o Corinthians melhorou bastante, né? Depois daquela que o Corinthians ficou ameaçado no Brasileirão ano passado ali, né? Ele deu aquela arrancada, saiu, aí já quase ficou na Libertadores. Depois ficou na pré, né? Ainda conseguiu, mas não conseguiu avançar. Conseguiu Sul-Americana, não tá ótimo, né? Assim, já melhorou muito em relação. Foi campeão paulista, tá? Mas jogo é isso, futebol é isso, né? Então é isso. Quem, quem é favorito aí pro
Fala pessoal, então assim, voltamos aí, passamos há pouco aí os resultados dos jogos aqui do Brasileirão segunda rodada e por enquanto está meio imprevisível, né? O bom foi que tivemos alguns empates no início, né? O amigo comenta aqui o que aconteceu com o Hugo Souza, né? Mas assim, o que aconteceu para melhor ou não, né? Porque o Hugo Souza melhorou muito, né? O Hugo Souza ele foi pro Corinthians se destacar lá no Corinthians, né? Conseguiu um lugar lá, né? E um lugar que alguém reconhecesse ele, né? Eu acho que foi bom para o Hugo Souza, né? Apesar de lá naquele lance lá, foi até um jogo contra o São Paulo, né? Que ele fez aquela lambança lá. Pra gente foi bom. Eu que sou São Paulino, ter visto o Hugo Souza errar ali foi bom, né? Porque o São Paulo conseguiu. Foi naquela, acho que foi Copa do Brasil, parece, né? Que o São Paulo conseguiu o erro do Hugo Souza lá, São Paulo e Flamengo, que o Hugo Souza deu um gol lá de bago lá. É, acho que foi o Brenner, não sei se foi o Brenner, que tomou a bola e ali marcou o Hugo Souza ruim, né? Claro que não foi bom, pensando nele ter marcado aquela má fase, mas para quem é torcedor do São Paulo foi bom porque o São Paulo ganhou aquele jogo, né? Mas ele é um goleiro muito competente, né? E aí, o que acontece, né? Quando a pessoa trabalha, como o Hugo Souza vem trabalhando e tal, é reconhecido, deu a volta por cima, né? Mostrou que é um grande goleiro e aí caiu lá no Corinthians que acolheu o cara e agora o cara tá aí fazendo aí grandes defesas, como teve aí Cássio também, né? Cássio acabou saindo aí, mas era um grande goleiro, né? Que foi pro Cruzeiro. Então é isso, né? Eu acho que o bom é que ele deu a volta por cima, né? Mas então é isso, né? O Brasileirão ele começa aí a. Como eu falei, o bom foi que teve, né? Esse empate no início de alguns. De Palmeiras, teve empate de. Não digo do São Paulo, que é meu time, né? Teve alguns empates de Flamengo no início, Internacional, teve de Bahia. Esses empates aí equilibrou a tabela, né? Você vê aqui a tabela do Brasileirão. Você vê a tabela do Brasileirão. Deixa eu colocar aqui a tabela do Brasileirão. Olha, a tabela do Brasileirão ficou muito equilibrada, né? Você vê que do primeiro até o 14º, que é o São Paulo, tá todo mundo no mesmo patamar, né? Você vê aí, o primeiro é o Internacional, tem 4 pontos. Pro São Paulo, que empatou as duas partidas, não ficou ruim também, né? Que é o 14º colocado, é o último ali do pelotão que tem mais pontos. Então o São Paulo tem 2 pontos. O São Paulo, um exemplo, o São Paulo está a apenas 2 pontos do líder. O São Paulo está em 14º, está a 2 pontos do líder. Então assim, aquele empate no início ali do Brasileirão foi bom para ter esse equilíbrio aí na tabela de classificação. Então é uma tabela que está bem equilibrada. Então quem perdeu, quem não conseguiu pontuar no início ou empatou, então dá para recuperar porque foi muito equilibrada. Então, mas a partir da terceira rodada já vai funilando, vai ficando mais difícil, né? Porque aí alguém vai disparar, né? Então esses que tem 4 pontos ganhando já vai a 7. Tem quem não conseguir vencer vai ficar para trás, né? Que aí tem grandes times aí. Aí nós temos aí Internacional, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, que está sempre na briga ali, tem Grêmio também, né? Bahia também, né? Então, assim, esses times que não conseguir vencer agora a partir da terceira rodada, já vai ficando um pouco mais complicado na sequência, né? Porque vai se distanciando.
temos bons jogos aí, bons confrontos na terceira rodada. Então, um confronto. Vamos lá, vamos ver, passar aqui os confrontos. Botafogo e Bragantino, quem vence? Quem vence? Eu acho que o Bragantino vence esse jogo aí. Eu acho que vence. Juventude e Ceará. Olha, esse jogo aí eu acho que o Juventude vence. Com minha opinião. Vai deixando aí sua opinião, cada um tem sua opinião. Palmeiras e Corinthians. Eita, poxa. Palmeiras e Corinthians. Esse Palmeiras e Corinthians aí é uma revanche aí que do Paulistão, né? Então o Palmeiras deve estar grilado aí com o Corinthians aí. Eu acho que o Palmeiras vence, né? O Palmeiras está em outro nível agora, não vai querer ficar perdendo para Corinthians. Eu acho que vence Palmeiras desse jogo. Vasco e Sport Recife. Eu acredito que o Sport vença o Vasco. Viu? Mas por que o Sport vence o Vasco? O Sport está jogando muito, cara. Depois desse último jogo do Sport e Palmeiras, deu para ver que o Sport é um time arrumado. Eu acho que entre Vasco e Sport, eu acho que o Sport Recife vence. Bahia e Mirassol. Esse confronto da terceira rodada, eu acredito que Bahia vence o Mirassol. Com todo respeito ao Mirassol, mas eu acho que vence o Bahia. Esse jogo aí eu acho que vence o Bahia. Então, tem mais confronto aí da terceira rodada. Vamos lá. São Paulo e Cruzeiro. Bom, São Paulo e Cruzeiro, eu acredito que o São Paulo consiga aí sua primeira vitória, né? O São Paulo, 2 empates, né? A torcida já vai ficar no pé. O São Paulo não vai querer perder ponto em casa novamente. Perdeu 2 pontos pro Sport Recife, né? Que tá jogando muito Sport Recife. Parabéns ao pessoal do esporte. Mas eu acho que São Paulo vence o Cruzeiro, mas não será fácil. O Cruzeiro vai vir com tudo também. Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo, minha opinião, eu acredito que o Grêmio vença. Aí coisa de 1-0, 2-1, mas eu acho que dá Grêmio. O Grêmio jogando fora de casa, apesar que o Grêmio tem Sul-Americana e o Flamengo tem Libertadores. Então eu acho que dá Grêmio jogando em casa. Fluminense e Santos. Olha, dá Fluminense. Fluminense vence esse jogo aí, minha opinião. Fluminense vence. Quem mais? Fortaleza e Internacional. Jogão. Fortaleza Internacional, esse será o jogo da TV Record. Acredito que, eu não sei a região onde você se encontra, se passará esse jogo, mas a Record anunciou esse jogo na TV aberta. Fortaleza Internacional, jogão, né? Vai passar na TV aberta e a gente vai acompanhar aqui também. E Atlético Mineiro e Vitória. Olha, eu acho que esse jogo aí dá empate, né? Eu acho que dá empate. Mas por que o Atlético Mineiro não venceu a primeira, empatou a segunda e você acha que vai dar empate? Eu acho que vai dar empate sim esse jogo. O Atlético Mineiro não vem numa boa fase. O Atlético Mineiro vem numa fase muito ruim, impressionante aí como está o Atlético Mineiro, que tem que melhorar, né? Perdeu a primeira, empatou a segunda e corre risco, mesmo jogando em casa, de tomar um empate aí com Vitória, né? Vitória também começou com derrota aí. Na verdade, o Vitória tem 2 derrotas, né? Teve a oportunidade de conseguir arrancar um empate aí com o Flamengo, mas acabou amargando aí a derrota. Já no final o Flamengo fez o gol e o Vitória perdeu o jogo. E o Vitória não pontuou ainda, né? É um time que ainda não pontuou. Marcos Antônio comenta aí. Bom dia, amigo. Obrigado pelo comentário. Próximo jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians. Deixa eu ver se tá aqui.
É Palmeiras e Corinthians, né? Jogão, será no Allianz Parque, né? Esse jogo aí, minha opinião, eu acho que Palmeiras ganha, né? Eu acho. Por que que eu acho que Palmeiras ganha? Porque o Palmeiras, ele não vai querer sofrer duas derrotas aí. Derrota assim, ele não foi campeão paulista, né? Em cima do Corinthians. E perdeu o primeiro jogo lá pro Corinthians. Então, com certeza, mesmo o Palmeiras estando aí jogando a Libertadores, mas o Palmeiras vai jogar a Libertadores em casa, né? Então vai ter essa vantagem aí de não ter que viajar, né? Então, por isso que eu acho. Palmeiras vence, diferença também pouca de um gol. Por que Palmeiras vence? Porque ele não vai querer ficar perdendo para Corinthians, né? Perdeu o título, perdeu o primeiro jogo lá do Paulista. Então, acho que dá Palmeiras aí pelo menos 1 a 0, 2 a 0, 2 a 0 não, 2 a 1, porque também o Corinthians joga muito estratégico, joga muito fechado estrategicamente. Rótulos da História coloca oi. Obrigado aí pelo comentário, amigo. 5 a 1 Palmeiras. Caramba, não. Tá otimista, hein, amigo? Mas 5 a 1 eu acho difícil pelo equilíbrio, né? Que o Corinthians joga muito na estratégia e o jogo é muito truncado, né? Por isso que eu acho difícil ser tudo isso, né? Eu acho difícil ser tudo isso aí, mas futebol é isso, né? Com a raiva que os corintianos, o que os palmeirenses tá do Corinthians, né? É possível que vá lá dar uma goleada no Corinthians para descontar, né? Papai, O Dixon coloca aqui, não foi pênalti do Palmeiras no Sport. Eu não sou obrigado a torcer pro time do São Paulo vencer de Natal do ABC. É verdade. Não, tá certo, né? Realmente não foi pênalti, né? A gente tem que ser justo, né? Até o goleiro, ex-goleiro Marcos, né, do Palmeiras, reconheceu, né? A gente quer que vença, mas que eu quero que São Paulo vença, mas jogando futebol, né? Cada um tem seu time, torce pro Palmeiras, quer que o Palmeiras vença sem ajuda de arbitragem e tudo, né? Realmente, infelizmente, hoje foi com o Palmeiras, amanhã pode ser com o time do São Paulo, do Flamengo, né? Então é melhor que o jogo seja um jogo limpo, né? E normal, né? Obrigado aí pelo comentário, o Dixon, né? O Marcos coloca aqui, na verdade, meu amigo, é o seguinte, Corinthians não ganha do Palmeiras, mas vai ser o Palmeiras que vai ganhar de 5 a 1 mesmo. Então depois a gente comenta aí, né? Vamos deixar registrado aí, né? O Marcos Antônio coloca aí, Dutra, coloca aí que será uma goleada em cima do Corinthians. Vamos ver, né? Vamos ver se aí ele colocou 5 a 1 de repente acontece mesmo, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Mas é isso, pessoal. Então hoje, logo à noite, tem aí é, tem aí mais Libertadores, tem jogo Libertadores, eu acredito que tem Sul-Americana também, a gente dá uma passada aí. Tem um jogo aí do Botafogo e Carabobo, né? Então um jogo aí importante aí para os botafoguenses, né? E também para a sequência da Libertadores. Então na sequência a gente traz mais informação de futebol, a gente vai trazendo um apanhado de tudo. E você que não é inscrito no canal, vai deixando aí sua inscrição para o crescimento do canal. E na sequência tem mais o melhor do futebol aqui. Valeu, até o próximo vídeo.